CESP, Ministério do Meio Ambiente, 2009. Em determinada fábrica de parafusos, para a produção de parafusos ao custo de R$1 a unidade, a máquina X tem um custo fixo de R$300 por dia. E a máquina Y fabrica os parafusos a um custo fixo diário 25% maior que o da máquina X, mas a um custo unitário de cada parafuso produzido 25% menor que o da máquina X. Considerando essa situação, julgue os itens a seguir. Vamos lá? Questão 41. Independente da máquina utilizada, o custo de fabricação aumenta à medida que cresce o número de parafusos produzidos. Bom, pessoal, essa questão aí é interessante porque é o seguinte: o custo total é dado por essa fórmula aqui. Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Ora, o parafuso representa o custo variável. Então, olha aqui no gráfico aqui. Se aumenta o custo variável, o custo total também aumenta. Então, temos aqui, ó, aumentou o custo variável, que é o parafuso, aumenta o custo total. Então, a questão está correta. Questão 42. Se em determinado dia a máquina X produzia o dobro de parafusos produzido pela máquina Y, de forma que os custos totais de produção sejam iguais, então nesse caso a máquina Y produzirá menos de 50 parafusos. Então vamos lá. Primeiramente vamos lembrar aqui da fórmula. O custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Então, para resolver a questão, vamos escrever o custo total da máquina X, que é igual a 300 parafusos que ela faz, tá? Mais o custo que é de um parafuso. Esse UX é a unidade, né? A quantidade de parafusos que ela faz. Como custa 1, então temos que CTX, o custo total de X vai ser igual a 300 mais o X. Lembrando que U é o número de parafusos e o 1 é o preço, então fica o X. Bom, para fazer a do Y, o custo variável do Y é 25%. É 25% maior. Então vamos lá, 25% de 300 dá 75. Somando com 300, nós temos aqui, ó, 375. Então o custo variável de Y, quanto é? 375. Agora olha aqui, o custo fixo, né, de Y. Agora o custo variável, ele diz que é menos 25%. 25% de 1, 25% de 1 dá 0,25. Então 1 menos 0,25 dá quanto? 0,75. Então está aqui o custo total de Y, que vai ser 375 mais 0,75Y. Esse Y aqui é a quantidade de parafuso produzido pela máquina Y. Então vamos continuando aqui. Ora, ele nos diz que a quantidade de parafusos feita pela máquina X é o dobro da do Y, né? Então vamos lá. Nessa situação, que ele quer igualdade. Então vamos lá. O custo total de X é igual ao custo total de Y. Então ficou aqui, ó, reescrevendo o CTX, 300 mais 2UY é igual a 375 mais 0,75UY. Resolvendo essa conta aqui toda, a gente vai ter o seguinte, ó, 1,5UY é igual a quanto? 75. O Y é igual a quanto? 60. Tá? Então, a quantidade de parafusos de Y é 60. E o X, que é o dobro, qual é o dobro de 60? 120. Ora, a questão está dizendo aí que a quantidade vai ser menor que 50. Está errado. A quantidade do Y foi quanto? 60. Então, logo, o Y é maior que 50. Então, a questão está o quê? Errada. Errada. Tá? Olha aí, pessoal, bacaninha aí para você ter uma ideia aí. Tá? Para você refazer esse cálculo. Então, a questão está o quê? Errada. Questão 42. Com a máquina X, para se produzir 100 parafusos em um dia, o custo é de R$400. Vamos lá. O custo total da máquina X, tá, é igual a 300 mais o X, que é a quantidade de parafuso multiplicado pelo preço, que é 1. Então fica o X. Vamos lá, 300. Quantos parafusos foram feitos? 100. 100 vezes 1 dá quanto? 100. 100 mais 300 dá quanto? 400. Então o custo total foi quanto? 400. A questão está o quê? Correta. Questão 44. Com a máquina Y, o custo total de produção diária de 100 parafusos é de 450. Vamos lá então.
O custo total de Y, né, é 375 mais 0,75 UY, tá? Que é a quantidade de parafuso. Olha só, quantos parafusos foram produzidos? 100. Então, multiplicando 100 pelo 0,75, você obtém quanto? 75. Somando com 375, então dá quanto? 450. Então, o custo total de Y foi 450. Então, a questão está o quê? Correta. Questão 45. Considerando que em determinados dias as duas máquinas produzam as mesmas quantidades de parafusos e que essa quantidade seja superior a 200 parafusos, o custo total de fabricação desses parafusos na máquina Y será inferior ao da máquina X. Vamos lá? Então vamos lá. Quando é que o custo total de Y é menor que o custo total de X? Em que condições? Que a quantidade de parafuso X é igual à quantidade de parafuso Y, que eu vou chamar de U. Então, se você olhar bem para essa conta aqui, ó, e você resolver essa conta aqui, né? Você resolvendo ela, você vai encontrar um negócio interessante, ó, que você vai ver que o U vai ser menor que 300, né? Não, menor que 300. Então, logicamente, que a condição para que o custo total de Y seja menor que o custo total de X é quando a quantidade de parafuso for, né, menor que 300. Entendeu? A questão está dizendo que é maior que 200. Então, logicamente, a questão está o quê? Errada.